Oi, gente. Eu estou aqui com meu marido para gravar esse vídeo, que eu achei muito importante gravar. A gente fala muito aqui na plataforma de oração sobre como tudo começou, as mensagens que eu recebi há muitos anos, eu era adolescente ainda. A gente conta todo esse lado, mas a gente também não conta um outro lado muito importante que a gente tem que trazer. E isso importa, sim, porque são muitos os chamados para esse trabalho da plataforma e cada um vem com uma função. Mas eu quero trazer para falar sobre o chamado do Adil, que nunca foi falado aqui e que é importante. E ele também nunca conseguiu se expressar aqui. E eu quero falar da importância dele nesse trabalho, porque ele também fez escolhas. Quando eu digo aqui que esse trabalho chegou a esse momento, porque muitos de nós fizemos escolhas certas para chegar a esse trabalho. E ele também foi um desses que fez escolhas certas, porque ele podia ter escolhido de não casar comigo, mas casou, escolheu casar. E para ele, ele teve que abrir mão de muita coisa para a gente estar junto. Porque imagina ele ter que casar com uma pessoa que não tinha mais mãe, um pai muito doente e que tinha irmãos para cuidar. E ele casou comigo assim. Ele abraçou a minha família como se fosse dele. Ele abraçou meus irmãos como se fossem filhos dele, com toda a dificuldade que ele tem, que a gente sabe que tem, porque ele tem limitações. E ele sabe disso, ele fala das limitações dele. E tem também uma questão que a gente não fala aqui nas gravações. O espírito dele é um mago negro encarnado. Mas é um mago negro do bem, viu, gente? Porque ele fez a escolha de ajudar nessa obra. Tu imagina um mago negro encarnado participando da obra da plataforma. Eu diria um magro negro cristão. Olha, e ele... Por que eu fiz questão de gravar esse vídeo com ele hoje? Para ele ter voz e se expressar. Porque, gente, as experiências que a gente tem nesses 40 anos de casado, às vezes eu falo com um, falo com o outro, mas eu nunca gravei sobre isso. Mas é importante que as pessoas tomem conhecimento. Muitas das vezes o espírito dele se manifestou nele e falou comigo. Ele nem lembra. Quando às vezes eu converso com ele, eu digo, você lembra que você falou isso para mim? Não, ele não lembra. E no início era difícil entender, porque eu não tinha esse conhecimento que eu tenho hoje. Era difícil entender que aquele homem que estava na minha frente, que dizia que me amava muito e que eu sabia que me amava porque abraçou a minha família, me ajudou a criar meus irmãos como se fossem filhos dele. Então você vê o amor que existia nesse coração. E às vezes ele se transformava, ele se transtornava. E ele mudava as feições, o olho dele ficava vermelho, parecia 2 bolas de fogo. Ele olhava para mim, era ódio expresso, assim, a gente via o ódio estampado. E ele olhava assim com fúria e dizia assim para mim, você me aniquilou, mas eu vou te destruir. E aquilo me preocupava, porque eu não entendia, a gente não tinha o conhecimento que a gente tem hoje. E eu não percebia que era o espírito dele que se manifestava. Só
que quando conheci ele, eu tive dificuldade de adaptação, mas eu tinha um sentimento dentro de mim muito forte de amor. Eu amava também, mas eu amava ele, ainda amo, era um amor diferente, não era um amor de paixão, era um amor como se fosse um amor ágape. Eu amava de uma forma muito intensa, diferente. Tanto que ele, muitas das vezes, ele questionava o meu amor, ele não acreditava que eu o amava, porque ele não entendia a forma que eu o amava. Porque na mente dele, o amor tinha que ser paixão. E eu dizia para ele, eu não sou apaixonada por você, eu não tenho paixão, eu te amo. E ele não entendia isto, que o amor não era carnal. Era difícil para ele entender. E teve muitos momentos que o espírito dele se manifestou, irado. E esse período nosso era complicado porque ele não esboçava emoção, ele não tinha emoção. E eu não conseguia entender como uma pessoa não tinha emoção. Ele, até para sorrir era complicado, lembra? Ele não sorria. Ele, para sorrir, ele simplesmente esticava os lábios para mostrar os dentes. Ele mostrava os dentes. E eu dizia para ele, por que você não sorri? Ele dizia, eu não sei sorrir. Eu abro os dentes para mostrar que eu estou sorrindo. Hoje ele sorri, gente. Hoje ele expressa um sorriso. E eu fiquei muito assustada durante muitos anos casada, talvez, sei lá, muitos anos. Gente, eu não via meu marido chorar, ele não chorava, não derramava uma lágrima, lembra? Eu dizia assim para ele, você não chora, você não se emociona. E eu vivia orando por ele, mas ele não aceitava muito a minha religião, e nem aceitava de eu estar orando, ele não gostava. E tinha assim, às vezes eu estava ajoelhada do lado da cama, orando, ele olhava para mim e dizia assim, é um crime ficar aí ajoelhada do lado da cama, orando, está pensando que Deus vai te ouvir? Deus não ouve, mulher safada, ele falava assim para mim. E eu ficava rindo, porque eu via que não era ele. Não era ele, gente. Não era. Quem era o espírito dele se manifestava e me agredia. Aí eu continuava orando, sempre orando, sempre orando, sempre orando. Até que teve um dia eu me assustei, acordei de madrugada, eu estava do lado da cama ajoelhado orando, eu vi um movimento e eu levantei a cabeça, fui olhar, eu vi meu marido ajoelhado do meu lado orando. Lembra a primeira vez? Daqui a mão. Primeira vez que ele ajoelhou do meu lado para orar. E nós ficamos orando juntos. A partir daquele dia, várias vezes, lembra? Até ele me pedia. Às vezes eu acordava de madrugada, eu ia orar, eu chamava ele. Você quer orar comigo? Ele quer. E a gente ia orar junto. E foi assim, os anos foram passando e era interessante que muitas das vezes... Teve uma vez que eu me lembro, foi até não tem muito tempo não, ele estava muito chateado com uma situação que tinha ocorrido aqui no trabalho da plataforma e ele estava muito chateado com uma pessoa e ele ficou tão preso naquilo que de madrugada eu acordei e ele acordado e sentado na cama e veio falar comigo dizendo assim, eu vou fazer justiça. E eu fiquei assim, gente, mas por que você vai fazer justiça? Ele nem lembra, porque não era ele, era o espírito dele. O espírito dele revoltado com a atitude que a pessoa tinha tomado e achou que tinha que ir lá e fazer justiça e tinha que punir a pessoa. E quando eu percebi que era o espírito dele, eu fui, aconcheguei e falei assim, Adil, por que você está falando assim comigo? Aí ele olhou sério, você não entendeu que eu não sou o teu marido, eu sou o mago negro? E eu
E eu tentando esvaziar aquilo e falando, não é assim que se resolve as coisas. Aqui, no trabalho do Pai, tudo é resolvido no amor, nada de violência. Não é na violência, não é na... Você não vai fazer justiça, tudo é resolvido no amor. Deus vai resolver, Deus vai dar a direção. E foram várias vezes que eu pude conversar com o espírito dele. Uma vez, a gente teve uma conversa que o espírito dele me falou uma coisa muito interessante. Me falou do que ocorre lá embaixo. É que eu vou falar porque ele não vai lembrar, porque ele não lembra. Muita coisa, né? Você não consegue lembrar. O espírito dele disse lá embaixo as disputas que ocorrem entre facções, até disputa entre facções de magos. Mago disputa um território com outro. E ele trazendo, tanto que o espírito dele estava feliz da vida, porque um dos magos tinha sido resgatado aqui no trabalho, tinha sido desmantelado o reduto dele, ele estava vibrando, porque era inimigo dele lá embaixo. E o reduto tinha sido desmanchado. E ele disse, eu pergunto, por que você está feliz? Ah, estou feliz, ele perdeu. Então, mas Deus, a obra de Deus é muito perfeita, gente. A obra de Deus é perfeita. Deus dá oportunidade para todos. Ele está aqui nessa obra. E se nós estamos aqui gravando esse vídeo nesta sala, graças a Ele. Porque Ele construiu isso aqui. Lembra? A luta que foi para construir. Eu até, por mim, eu nem construiria, mas Ele quis, Ele sentiu a vontade de construir essa área. Ele queria essa área grande. E Ele construiu. E foi luta, gente. Porque nós vendemos um apartamento, lembra? 2 apartamentos. Nós vendemos um apartamento que um estava no meu nome e o outro no teu. E nós vendemos 2 apartamentos para construir isso aqui, que ele quis construir. E eu, na época, e foi numa fase difícil, porque nós ficamos sem dinheiro. Foi numa fase, gente, que a gente abria... Lembra a fase que a gente abria a geladeira, só tinha garrafa de água? E era o dinheiro do nosso trabalho, nosso trabalho. Como dentista. A gente trabalhava duro e investia aqui. E a gente não entendia, e ele queria fazer. E às vezes teve momentos da gente abrir a geladeira, só tinha garrafa de água. Aí ele dizia assim, meu Deus, que ponto que eu cheguei. Só tem garrafa de água na minha geladeira. Lembra dessa fase? Então, gente, foi sacrifício, foi luta chegar aqui. A gente tem essa área construída, foi ideia dele, foi ele que construiu. Então, ele tem uma participação importante nesse trabalho. Deus usou ele no profundo para que hoje nós estivéssemos aqui. E eu sinto a necessidade de estar gravando com ele, de mostrar. Acho que chegou um momento que precisa trazer essa informação para que as pessoas saibam como Deus trabalha. Que Deus dá oportunidade a todos. E eu quero que as pessoas conheçam, saibam, que não foi a minha escolha, não foi só a escolha de Sabrina, não foi a escolha do Pedro. Não, eu acho que um dos pontos principais foi a escolha dele. Foi um ponto principal. Senão nós não estaríamos aqui. E isso a gente tem que trazer, sabe? E eu agradeço a Deus pela vida dele. Eu oro por ele todos os dias. Eu não preciso estar dizendo para ele que eu amo. A minha atitude mostra que eu o amo. Às vezes eu estou assim tensa, porque ele sabe que eu estou muito sobrecarregada,
né, muito trabalho, ele entende que eu estou com muitas ocupações, isso me sobrecarrega. Às vezes eu não tenho tempo para dar atenção, mas eu achei o dever de gravar, porque é como Jesus disse assim, sobre quando Pedro pergunta, a gente deve pagar tributo a César? Aí Jesus fala assim, o que tem na moeda? Ah, tem o busto de César. Então dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então nós temos sim que trazer essa informação, porque é importante. Ele fica ali no cantinho dele, não se manifesta, porque ele agora, gente, eu vejo meu marido chorar, se emocionar por muita coisa. Eu vejo ele chorar por um irmão. Hoje, quando veio um irmãozinho que bateu lá na porta, bêbado, que ele já conheceu há muito tempo, ele chorando de ver aquele irmão naquela situação que estava. E para ele, eu sei o quanto foi difícil a mudança de tudo, porque as limitações dele, vamos trazer assim, tudo indica que meu marido é autista. Ele mesmo fala, eu sou autista. Então, essas limitações são grandes. Tudo com ele é mais lento, tudo mais difícil, mais lento. Mas o avanço dele está muito grande. Aí é como ele diz hoje, que ele não é mais um mago negro, ele é um mago que... Como é que você fala? É um cinza desbotado. Um cinza desbotado. Não é mais negro. E além negro. disso, materialista e plataformista. Imagine como é que pode existir um materialista plataformista. Olha, gente, ele ama esse trabalho. Eu procuro incidir nessa ideia de que os irmãos materialistas precisam conhecer o espiritualismo, precisam conhecer a espiritualidade. É um novo universo, é um universo grandioso, que eu mesmo estou tendo contato e, quer dizer, contato já tinha, mas nunca imaginei que fosse tão fantástico, tão abrangente, um universo tão universal. Ai, desculpa, hein? Mas olha, o materialismo pode se constituir numa atitude científica quando ele entender que Deus, não adianta, eu não acredito. Não acredita não diz nada, não significa nada. Ora, eu não acredito na matéria, eu não acredito na luz, bobagem, está ali. Então, é inútil tomar posição simplesmente contra. A NASA declarou a existência, que reconhece a existência de um universo paralelo. Eu não tinha o assunto e fui conversar com um novo amigo, quase parente, e que eu estava conhecendo naquela hora. Então, um assunto, vamos ver um assunto. A NASA declarou a existência de um universo paralelo. Eu não acredito. Ora essa, como é que a gente vai conversar se a primeira coisa que a pessoa fala, eu não acredito? Existe um automóvel que custa 3 milhões de dólares. Bugatti Chiron. É inútil você dizer que não acredita. Ele está lá. Esse carro veio até aqui em São Paulo, rodou em São Paulo, ninguém quis comprar. Bom, também ia ser difícil comprar um carro por 3 milhões de dólares.
Mas é essa limitação que eu acredito que o materialismo precisa romper e precisa querer saber de alguma coisa que está além. E se não estiver, será comprovado. Mas é hora de trazermos os nossos irmãos materialistas. São tão sabidos. Eu estou dizendo isso porque eu também já fui muito materialista. E hoje eu entendo que é inútil você se esconder de uma realidade que está nos envolvendo. Então, eu acredito que nós temos muita coisa, muito que conversar. Até uma charada para vocês. Vocês têm consciência do passado, do presente e do futuro. E eu comecei a vasculhar o passado. Passou. É história. Não volta mais. O futuro está para lá para diante também. Não temos uma definição do futuro. Como? O que é? E o presente? Ora, quando eu acabei de falar presente, já é passado. Onde está o presente? Passou. Passado. Presente não existe. É uma charada braba, hein? Olha, o presente do que eu posso imaginar assim é o momento do futuro que está chegando e se transformando em passado. Puxa, eu acho que é um caroço ruim de roer, hein? Dá licença, você volta. Eu volto. Bom, ele falou aquilo que ele gosta sempre de estar trazendo. E, gente, é isso que eu queria trazer, essa informação que eu acho importante, para que tenha uma noção. E todos que vêm aqui são muito bem recebidos, ele se preocupa com todos, ele tem uma preocupação enorme por todas as pessoas que vêm aqui. Eu sei que nem todo mundo conhece as dificuldades que ele tem, mas a gente está trazendo que ele tem uma história assim de superação grande. Ele já superou muitos problemas, né? Muitas dificuldades, já superou. A dificuldade maior foi trabalhar 55 anos. Sou aposentado, mas trabalhei muito. Trabalhou muito, isso é verdade. E eu continuo trabalhando. Eu até brinco com ele que eu digo que eu trabalho desde criança, né? Aí eu digo assim para ele, olha, eu vou te passar, porque eu vou trabalhar mais que você, porque eu ainda trabalho e trabalho desde criança. Então, imagina, eu já devo estar com 55 anos de trabalho, porque eu trabalho desde criança, então eu estou com muito tempo de trabalho. E aí eu queria, gente, deixar essa mensagem, agradecer a ele, que a gente fala, a gente fica envolvido tanto com o trabalho que a gente não para um momento para agradecer. Então eu quero fazer uma homenagem agradecendo aqui, agradecer pela vida dele, agradecer pelo amor que ele tem, porque ele tem amor no coração. Imagina, a gente invade o mundo dele, né? A gente invade o teu mundo, a gente invade o mundo dele. E vocês não têm ideia quanto ele já rompeu esse mundo, quantas mudanças já houve, quantas coisas ele já mudou. Nós estamos casados há 40 anos e eu sei as mudanças que ocorreram. E eu digo sempre, gente, o meu marido hoje é 80% diferente do que era ontem. E cada dia um avanço, cada dia um avanço, cada dia um avanço. E ele está avançando muito. E a gente aqui prega tanto para ajudar os irmãos do umbral. A gente ora pelos irmãos do umbral.
mas a gente também tem que saber falar daqueles que estavam lá e que estão aqui encarnados, como o Paulo, que no outro dia gravou, tem a gravação dele no canal, e hoje eu estou falando do meu marido, que veio, era de lá, está aqui nos ajudando. Gente, vocês não têm ideia de quantos resgates ele já ajudou a fazer com a força do pensamento dele, com o magnetismo dele. Muitos resgates. A gente iniciava, ele chamava e precisava dele. Ele mentalizava e puxava o espírito com a força da mente dele, como ele já participou aqui do trabalho. Hoje ele já não participa tanto, tem mais médiuns. A gente poupa um pouquinho ele, mas ele já ajudou bastante. E já participou muito e ficava feliz em participar. Lembra? Quantas vezes você ajudou? E ele fica triste até quando a gente não tem reunião. Ele sente a falta da reunião. Ele ama os irmãos que vêm aqui. E aí eu queria deixar isso registrado. E que Deus possa nos abençoar.